Para nós falarmos sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, precisamos saber, primeiramente, o que significa cada um desses países. O que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido é todo aquele que apresenta um alto grau de desenvolvimento social e econômico. Os países que estão presentes nessa classe costumam apresentar uma elevada renda gerada ao longo de um ano com o comércio, turismo, agropecuária e etc. Além dessa nomenclatura, também podem ser chamados de países de primeiro mundo ou países industrializados. Países subdesenvolvidos são países cujo o progresso econômico e social é limitado. Assim, ele representa países com índice de desenvolvimento humano baixo. País emergente é aquele na qual sua economia vem crescendo em uma ou duas décadas. Para ser considerado desse tipo, é analisado vários índices econômicos e sociais. Eles também são conhecidos como países subdesenvolvidos. As características de um país desenvolvido é o IDH é mais próximo do nível 1, que é o máximo. Isso significa uma baixa taxa de mortalidade e natalidade, sem contar que a educação, saúde e economia são bem desenvolvidas. O PIB e a renda per capita são altos e possuem um elevado grau de industrialização. Características de um país subdesenvolvido: eles possuem elevadas taxas de natalidade, possuem mortalidade infantil e baixa expectativa de vida, baixos níveis de escolarização e uma baixa renda per capita com uma má distribuição de renda. Característica de um país emergente: possui um setor industrial em desenvolvimento, crescimento da infraestrutura, portos, rodovias, aeroportos, ferrovias e etc. E possui um padrão de vida de grande parte da população entre os níveis baixos e médio. O país fica localizado no continente asiático, mais precisamente na região do Oriente Médio. Os seus conterrâneos são chamados de Qatari, e é um país altamente industrializado devido a suas fontes de renda, que são o petróleo e o gás natural, que são combustíveis fósseis bastante encontrados no país. E a partir disso, é considerado um dos países mais ricos do mundo. Inicialmente, o território do Catar, atualmente, foi ocupado por povos nômades que habitavam a região da Península Arábica. Com o passar do tempo, a família Al Thani tentou estabelecer o primeiro estado do Catar. Porém, houve um imprevisto do Império Otomano, que tomou a região. A presença do Império Otomano na região não foi tão consistente, e ao final da Primeira Guerra Mundial, a localização do Catar foi considerada um protetorado do Reino Unido, ou seja, o Estado estava subordinado às decisões da política externa que o Reino Unido decidisse. E o país britânico era obrigado a defender a região, por mais que ainda o Catar tivesse certos atributos independentes. E por mais de todas as interferências na região, a família Al Thani continuou assumindo o poder, e no ano de 1971 o país foi considerado independente. Tratando agora da realidade atual do país, é considerado um dos países mais ricos do mundo, e no ano de 2020 o seu PIB chegou ao valor de 146,4 bilhões de dólares, sendo 68.793 dólares de PIB per capita. Atualmente existe uma monarquia que é da família Al Thani e é governado pelo chefe Tamim bin Hamad Al Thani. Atualmente, a nação do Catar ela é composta por cerca de 2.743.901 pessoas. O seu IDH é considerado muito alto, ou seja, ele é próximo de 1, e o seu valor é de 0,856. A economia do Catar gira em torno das vendas de gás natural e de petróleo. Esses dois combustíveis fósseis são encontrados facilmente no país
devido às suas grandes reservas, gerando assim um alto lucro para o país e tornando assim o seu PIB muito alto. E nesse ano de 2022, o Catar sediará o evento futebolístico mais importante do mundo, que é a Copa do Mundo. Ganhou esse direito em dezembro de 2010 e o evento acontecerá entre dia 21 de novembro até 18 de dezembro. Porém, tipicamente o evento acontece nos meses de junho e julho, mas devido ao alto calor nesses meses no país, o espetáculo foi transferido para novembro e para dezembro. Apesar de ter conseguido o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar sofreu várias acusações. A primeira foi de ter pago a FIFA para poder realizar o evento no seu país. Já a segunda foi na construção dos estádios de futebol, em que houveram denúncias de trabalho escravo. Em território de ocupação milenar e ponto estratégico, o Afeganistão foi palco de grandes guerras civis, militares, envolvendo grandes potências mundiais e grupos territoriais. Bem, a história do Afeganistão começa com grande influência religiosa de grupos árabes. Logo depois, o país sofre uma invasão do Império Britânico, que durou até o ano de 1919. Nesse período, o Afeganistão conquistou sua independência entre aspas, mas alguns dos grupos de lideranças locais não aprovaram essas mudanças políticas, e no primeiro momento eles foram ajudados pelo Paquistão. Vendo essa situação, os soviéticos reforçaram ainda mais o governo que estava na liderança do país. Logo depois, vêm os Estados Unidos e apoiam os mesmos que eram contra o governo, mandando armamento e treinando alguns desses soldados. Durante esse período, tiveram vários golpes de Estado e várias mudanças nas lideranças do país. Em 1989, as tropas soviéticas são retiradas da região, e assim o país ganhou a fama de cemitério dos impérios. Logo, o governo central cai e o poder é tomado pelos mujahidins. Entre esses grupos, essas milícias, se destaca uma chamada Talibã, que toma a capital e logo depois, em 1996, toma o poder total do país. Em 11 de nove de 2001, vamos dar um pulo no tempo, um grupo de extremistas chamados Al-Qaeda fizeram um ataque aos Estados Unidos com 4 aviões. Nesse ataque, o mais conhecido foi realizado em Manhattan, onde 2 dos 4 aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas. Assim, o Talibã foi acusado porque estava na frente do Afeganistão e a Al-Qaeda vinha do Afeganistão. Então, de alguma forma, para os Estados Unidos tinha essa relação entre o ataque. Logo, vendo o acontecido, os Estados Unidos tomam uma decisão no dia 7 de 10 de 2001, onde as tropas dos Estados Unidos invadiram o Afeganistão, e assim iniciou mais uma guerra que se estendeu por 20 anos. Durante esse período, os Estados Unidos conseguiram implantar, entre aspas, uma democracia, criando um novo governo no país que tentou reconstruir a economia, trazendo vários grupos privados que ajudaram e auxiliaram a população. Isso fez com que o PIB, o Produto Interno Bruto do país, tivesse uma alta e a mortalidade infantil caísse bruscamente. Enfim, um tempo de paz, entre aspas. Mas em 2021, com a saída das tropas estrangeiras, o Talibã retomou o poder do país, iniciando mais um tempo de sofrimento para a população, e essa liderança está na frente até os dias atuais. Uma história de invasões e resistência de um povo determinado a proteger sua cultura e legado acima de tudo. Já perderam seu país mais de uma vez, assim como o tomaram de volta mais de uma vez. A história da Polônia se inicia no século X, fundada pela dinastia Piast. No ano de 966, aderiram ao cristianismo e foi estabelecida uma monarquia. No século XII, ela foi dividida em vários estados menores, que em seguida foram devastados pelos exércitos mongóis.
até que em 1320 a Polônia foi reunificada. No início do século XIV, durante a dinastia Jagiellônica, que se estendeu até o século XVIII, aliou-se ao Grão-Ducado da Lituânia, na qual em 1569 deu início à comunidade polaco-lituana. A partir daí, a Polônia começou a expandir as suas fronteiras e cresceu culturalmente. Dentre todos os países que passaram pelo processo do regime comunista, a Polônia é um dos únicos que se sobressaiu. Também foi o único que conseguiu evitar a recessão que atingiu a Europa entre os anos 2008 e 2009. Atualmente, a República da Polônia é um país independente, situado ao leste da Europa. Possui uma população com cerca de 38 milhões e 300 mil habitantes e uma área de 312.669 km². Sua capital é a Varsóvia. A maior parte dos poloneses segue o cristianismo. A língua oficial do país é o polonês e a moeda é o zloty.